página 121, questão 1. Represente no plano cartesiano os pontos. Aí ele repete os pontos, o triângulo, o quadrado e a circunferência. Me pediram para fazer essa questão aqui e é uma questão extremamente fácil, que você só precisa saber sobre o plano cartesiano. Pessoal, esse conteúdo ele foi explicado para vocês no 7º ano. Você fez questões no 8º ano de plano cartesiano. Ah, mas eu não entendi. Mas eu também expliquei isso aqui no 1º ano. Então, é um assunto recorrente, é pré-requisito e é grave não saber representar esses pontos no plano cartesiano. Então, seja sincero com você mesmo. Se você não está conseguindo fazer essas questões que eu insisto, que são questões pré-requisito, procure ajuda, tá? Procure ajuda no sentido de um reforço escolar, porque esse conteúdo aqui é do fundamental. Tá certo? Ele só foi feito uma revisão na aula da semana passada. Então, não saber representar esses pontos é grave. Então, procure ajuda, tá certo? Mas vou fazer a letra A e deixar a critério aí para você fazer a letra B, C e D. Primeira providência, pessoal, é o quê? É montar o plano cartesiano. Então, vou montar aqui o eixo Y, eixo das ordenadas, ok? E depois vou montar também o eixo X, que é o eixo das abscissas. E você vai se lembrar que eu já expliquei isso para você, tá certo? Então, tem o eixo das ordenadas, eixo Y, eixo das abscissas, eixo X. Tranquilo? Feito isso, essa parte aqui, que representa o primeiro quadrante, representa os números positivos. Essa parte aqui também é positivo em relação à ordenada, parte negativa em relação a ordenada, parte negativa em relação ao eixo das abscissas. Então, esses são os valores que a gente tem. E, por fim, começar a traçar os pontos. 5 no eixo X, porque esse 5 e 3 é o par ordenado. E você deve saber que esse ponto é X, esse ponto é Y, tá certo? Então, basta marcar no plano cartesiano. Então, vamos lá. Onde está o 5 no eixo X? 1, 2, 3, 4, 5. 5 no eixo X. Agora, você vai marcar 3 no eixo Y. 1, 2, 3. Tá aqui. Ah, professora, é só ligar os dois? Não. Você vai cruzar as informações aqui, ó. Cruza as informações até esse seu pontilhado se encontrar. E aqui você vai ter o ponto da letra A. É isso que é para fazer, tá certo? Vamos lá. O outro ponto, 3 e 5. Agora, ele quer 3 no eixo X. 1, 2, 3. 3 no eixo X e 5 no eixo Y. 3, 4, 5. 5 tá bem aqui. Agora, cruza as informações, tá certo? Então, isso aqui tem que saber, pessoal. É bem primário mesmo, é bem fundamental, tá? Letra C, menos 3 no eixo X. 1, 2, 3. Menos 3. E agora, vamos lá para o Y, que é 4. 1, 2, 3, 4. Cruza as informações. E aqui a gente vai ter o ponto C, tá certo? Ele quer 4 no eixo X e menos 3 no eixo Y. 4 no eixo X está bem aqui, menos 3 no eixo Y. 1, 2, 3, menos 3. E tá bem aqui. Então, foi explicado isso também semana passada para vocês, tá certo? Letra E, menos 2 e menos 4. Menos 2 no eixo X está bem aqui. E menos 4 no eixo Y está bem aqui. Cruza as informações. Somente isso. E aqui eu tenho o ponto da letra E. Agora, F. Menos 5, menos 3, menos 4, menos 5. Está bem aqui. E preciso do 2 no eixo Y. 1, 2. Está bem aqui. Então, cruza as informações. E cruzando esses dois números, né, que formam par ordenado, eu vou ter o ponto F. G, menos 6 e 0. Esse aqui é um ponto que todo aluno tem dificuldade, mas em sala eu frisei o quê? Que esse ponto aqui é o único significativo desse par ordenado. Então, é o único ponto que você vai marcar. Ou seja, menos 6 em cima do eixo Y. Menos 6 está bem aqui, do eixo X. Então, marca aqui, menos 6 em cima do eixo X. Agora, ó, nesse caso aqui, o único ponto significativo é o menos 6 do eixo Y. Então, você vai marcar menos 6 em Y. Então, aqui é menos 5, menos 6 está bem aqui,
Vou marcar aqui esse ponto. Esse ponto vai ser o de letra H. Ok? E por fim, o último ponto, ponto I. 0 no X e 0 no Y, justamente aqui no meio. Pronto. E aqui eu finalizo a letra A. Vou deixar para quem pediu para fazer essa questão, fazer a letra B, C e D. Somente isso, tá certo? Então, se você ainda sente dificuldade nesse conteúdo, procure aí um reforço escolar, tá certo? Porque isso aqui também foi explicado em sala, tá? Semana passada. Então, finalizo aqui a questão 1. Página 129, questão 17. Considerando a função de R nos reais, com exceção do zero em R nos reais, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais 6 sobre x, classifique como verdadeiro ou falso cada uma das afirmações abaixo. Então, eu tenho a função e ele vai te perguntar algumas coisas sobre essa função. Então, vamos resolver aí para verificar se é certo ou errado. Na letra A, ele fala o seguinte, que o ponto 3 e 5 pertence ao gráfico. Para descobrir se 3 ou 5 pertence ao gráfico, se esse par ordenado pertence ao gráfico, basta substituir na função. No lugar de x, coloca 3, no lugar do y, coloca 5. Somente isso. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Y é igual a x ao quadrado mais 6 sobre x. Então, no lugar de x, você coloca 3, no lugar do y, coloca 5. 5 é igual a 3 ao quadrado mais 6 sobre o x, que é 3. Esse 5 e esse 3 eu posso aqui multiplicar em forma de cruz, então vai virar 15. 15 é igual a 9 mais 6, ou seja, 15 é igual a 15. Então, quando essa conferência é feita, a gente percebe que um número é igual ao outro, de fato, ela é verdadeira. Então, basta substituir na função. Letra B, a mesma coisa, com par ordenado 1 e 4. No lugar de x, coloca 1, no lugar de y, coloca 4. Então, y é igual a x mais 6 sobre x. Na verdade, x ao quadrado. Então, substituindo no lugar de y, você vai colocar 4. Então, vai ficar 4 é igual a 1 ao quadrado mais 6 sobre 1. Não? Então, usei só o par ordenado 1 e 4, no lugar de x coloca 1, no lugar de y coloca 4, somente isso. Então, multiplico novamente em forma de cruz, então 4 vezes 1 é 4, 1 ao quadrado é 1, mais 6. E aqui eu tenho uma inconsistência, né? Porque aqui a gente tem que 4 é igual a 7, o que é um absurdo, por isso que a questão é falsa. Letra C, o ponto menos 6 e menos 7 pertence ao gráfico. No lugar de x, coloca 6, no lugar de y, coloca 7. Então, esses conceitos aqui são bem básicos, bem primários, que vocês viram a primeira vez na vida de vocês no 7º ano. E viram de novo no 8º, e foi explicado em sala também sobre par ordenado. Então, é só substituir na função, tá certo? Então, vai ficar assim, letra C, y é igual a x ao quadrado mais 6 sobre x. No lugar de y, a gente vai colocar o par ordenado, que é menos 7, que é o y, e no lugar de x, coloca menos 6 e eleva ao quadrado. E agora é só resolver normalmente, tá? No lugar de x, coloca 6, menos 6. E agora é só resolver. Então, ficou menos 7 é igual a 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado dá 36, mais 6 dividido por menos 6. Eu vou fazer outra estratégia, eu não vou multiplicar em forma de cruz, tá? Eu vou manter nesse formato para vocês verem outras possibilidades. Então, eu tenho que menos 7 é igual a 36 mais 6 dá 42, dividido por menos 6. Confere? E aqui eu vou resolver a divisão primeiro. 42 dividido por menos 6 deu menos 7. E aqui a gente verifica que, de fato, menos 7 é igual a menos 7. Por isso que a letra C é verdadeira. Letra D. Existe apenas um número real K que pertence ao domínio de F, tal que F de K é igual a menos 5. Ele está falando que existe, né, apenas um número que F de K vai dar menos 5. Pessoal, o que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que o quê? Esse
f de k é a mesma coisa que y, então no lugar de y, né, eu vou colocar menos 5 e vou descobrir se de fato k é menos 5, tá certo? Então vai ficar assim, letra C. A nossa função é f de x é igual a x ao quadrado mais 6 dividido por x. Essa é a função. Ele fala para você que f de k é igual a menos 5. Então, pessoal, onde tiver x, você vai escrever k. E isso vai ser igual a menos 5. Então, o cálculo vai ficar assim. F de k é igual a k ao quadrado mais 6 sobre k, ok? Mas você sabe que f de k é a mesma coisa que menos 5. Então, menos 5, aqui, só fiz a substituição, é igual a k ao quadrado mais 6 sobre k, ok? Aí, aqui, eu vou multiplicar em forma de cruz, ficou menos 5k é igual a k ao quadrado mais 6. E aqui a gente cai numa equação de segundo grau. K ao quadrado mais 6, vou trazer isso aqui para o lado de cá, ele vem positivo, 5k, tá? E vai ficar igual a zero, né? Então, ficou dessa forma a equação, só que, claro, ela não está na ordem correta. Então, organizando, eu tenho k ao quadrado mais 5k mais 6 igual a zero. Lembrando que esse conteúdo de equação de segundo grau, vocês veem lá no nono ano. Vocês viram isso ano passado. Busca o melhor caminho para você responder isso daí, tá? E qual é o melhor caminho aí? Tem resolução pela fórmula de Bhaskara, tem resolução por soma e produto, e eu vou resolver aqui por Bhaskara, ok? Então, por Bhaskara eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, o nosso b é 5, então ficou 5 ao quadrado menos 4 vezes o nosso a é 1, vezes o c, que é 6, correto? Então, delta é igual a 25 menos 24, logo delta é igual a 1, né? Agora, eu jogo na fórmula de Bhaskara e tenho que k é igual a menos b, menos, com esse mais, vai continuar dando menos, tá? Então, menos b, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. K é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 1. E aqui, 2 embaixo. Você sabe muito bem que eu tenho que fazer a conta para os dois valores. Então, eu faço sempre primeiro por um número positivo. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E agora eu faço usando o sinal de negativo. Menos 5 com menos 1 deu menos 6. Dividido por 2 deu menos 3. A questão da letra C, pessoal, falava o quê? Que existe, letra D na verdade, que existe apenas um valor de K que pertence a esse domínio. E quais são os valores de K que a gente acabou de encontrar? A gente encontrou 2 valores de K, tá certo? Então, existem 2 e não um só. Professora, eu poderia ter parado aqui, já que eu vi que o ano passado, quando o expoente é 2, eu vou ter 2 raízes? Poderia. Aí não há necessidade de achar o valor desse K, já que ele não está perguntando qual é o valor de K. Tranquilo? E agora, deixa eu só mudar aqui para quem está copiando, não copiar errado, que esse aqui foi o item D. E por fim, vamos lá ao item da letra E. A letra E fala o quê? Não existe no domínio F um número real A, tal que F de A é igual a 2. Esse aqui, pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar para você que pediu fazer, né? Para o vídeo e tenta fazer, porque ele está falando que não existe. Mas a gente acabou de fazer uma questão mega parecida. Por quê? Aqui é f de k igual a menos 5. Você vai fazer o mesmo procedimento para f de a igual a 2. E vai verificar. Não existe mesmo? Ou existe esse domínio? Se você achar a resposta, é porque existe, tá? Se você não achar uma resposta coerente, então não existe. Então, letra D é idêntica a E. Então, esse vídeo aqui só dessa questão deu 9 minutos. Para não ficar extenso, eu vou deixar para você que pediu tentar fazer. E aqui eu finalizo a questão 17. Correção da questão 13 da página 127. Dados os conjuntos A,
e b, construa o gráfico da função definida pela correspondência y igual a x mais 2 sobre 2, com x pertencente a A e y pertencente a B. Eu já representei aqui os dois conjuntos na forma de diagrama, mas o que ele quer? O gráfico. Para construir o gráfico, pessoal, eu preciso do par ordenado x e y. E você vai descobrir esse par ordenado quando você substituir os valores de x, ou seja, os valores de A, nessa função, para chegar lá nos valores de y, tá certo? E nós fizemos exemplos parecidos com essa questão, tá? Volte aí na aula que vocês vão perceber que a gente fez exercícios dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, y é igual a x mais 2 sobre 2. Essa é a função. Então, eu vou substituir todos esses valores para ver se encontro o correspondente aqui em B. Então, primeiro vai ser quando x for igual a menos 4, que é esse valor aqui. Então, substituindo, vai ficar assim. Y é igual a menos 4 mais 2 sobre 2. Y é igual a menos 2 mais 2 dá menos 2, dividido por 2. Então, eu chego à conclusão que y é igual a menos 1. Ou seja, x igual a 4, y menos 1. Esse é o meu primeiro par ordenado, ok? Vou dar destaque aqui para ficar claro, ó. X e y. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Se você preferir, coloco aqui no final. Esses são os pontos que você tem que marcar lá no seu gráfico, ok? Vamos lá para o próximo. X é igual a menos 2. Então, y é igual a menos 2 mais 2 dividido por 2. Menos 2 mais 2 dá 0. 0 dividido por 2, eu tenho que y é igual a 0. Então, menos 2 e 0. Agora, eu vou para x igual a 0. Então, x igual a 0, eu tenho que y é igual a 0 mais 2 dividido por 2. 0 mais 2 dá 2. Dividido por 2 vai dar 1. Então, tenho aqui meu segundo ponto, que é 0 e 1. Próximo ponto, x é igual a 2. Então, eu tenho y é igual a 2 mais 2, só substituir na função e resolver. Y é igual a 4 dividido por 2, logo y é igual a 2. Então, x2, y2. Tá bem aqui. E o último ponto, 4. X é igual a 4. Y é igual a 4 mais 2 sobre 2. Então, ficou y é igual a 6 sobre 2. Y é igual a 3. Então, quando x foi 4, meu y foi 3. Então, eu já tenho todos os pares ordenados para montar esse gráfico. Ou seja, x menos 2 e 0, 0 e 1, 2 e y2, x igual a 4 e y igual a 3. Agora eu vou pegar esses pontos e marcar no par ordenado, no plano cartesiano, tá certo? Vai ficar assim. Então, eu vou marcar menos 4 no eixo x e menos 1. Menos 4 no eixo x está aqui, menos 1 está aqui. Então, você vai cruzar as informações e vai ficar assim. Menos 4, opa, caneta. Menos 4 e menos 1. Então, esse é o nosso primeiro ponto do gráfico, ok? Menos 2 e 0. Menos 2 no eixo x e 0 no y. Então, é em cima do eixo, que é o único ponto significativo que eu tenho, ok? 0 no eixo x e y é igual a 1. Então, esse é mais um ponto que a gente tem aí. No x, 2 e no y também 2. Então, 2 no x, 2 no y. E por fim, x4 e y3. x4, y3. E aqui está montado o meu gráfico conforme os pontos que a gente encontrou na função. Tá ok? E aí, vamos ver se ele pede mais alguma coisa. Construa o gráfico. Pessoal, é sempre interessante, toda vez que você construir o gráfico, tá? Você definir, né, quem é domínio, contra domínio. É sempre bom porque fica mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Domínio da função, você sabe que é todo mundo que tá lá no diagrama A, né? Então, vai ser o quê? Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4.
Imagem, você já sabe que são todos os números do segundo diagrama, né? Porém, somente aqueles que receberam flecha, né? Que aqui a gente percebe que nem todos receberam flecha, né? O B é o contradomínio, mas quem recebeu flecha foi apenas o menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, essa, portanto, é a imagem dessa questão. Então, fica fechado assim. Toda vez que for pedido para vocês construírem um gráfico, tá? Vocês vão preencher somente domínio e a imagem, para frisar mais, para ficar mais fixo para vocês, tá certo? Finaliza aqui a questão 13. Correção da questão 15, página 129. Pessoal, pediram essa questão aqui, mas ela é extremamente simples, eu só vou fazer duas questões, tá? E ela também foi feita como um exemplo, tá? Feito em sala de aula. Dada a função de R em R, ou seja, o domínio aos reais e o contradomínio também aos reais, tal que f de x é igual a 5 menos x. Calcule f de 0, f de 3, f de menos 2 e f de meio. E o que significa isso aí? Foi feito em sala, né? Ou se não foi em sala, foi através de gravação. O que? Você tem a função e esse f de x significa que você vai substituir um valor numérico no lugar de x. Por exemplo, lá na letra C, eu tenho f de menos 2, o que significa dizer que no lugar de f de x, tá? No lugar de x, na verdade, somente do x, você vai colocar exatamente o número 2 e resolver o cálculo normalmente. Então, f de menos 2 é igual a 5 menos 2. Logo, f de 2 é igual a menos com menos mais. Então, f de menos 2 vai dar 7, ok? Então, somente isso, só fazer a substituição. Vou fazer a letra D, que é fração, para aqueles que têm dificuldade com fração. Então, letra D é 1 meio. Então, f de 1 meio. A função vai ser 5 menos x. No lugar de x, você vai colocar 1 meio. Subtração de fração, pessoal, tem que tirar MMC, que é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Logo, f de 1 meio vai dar 9 meios. E aí eu deixo, para quem me pediu para fazer essa questão, resolver a letra A e letra B, que é o mesmo caminho. Correção da página 127, questão 12. Dados os conjuntos A e B, quais das correspondências apresentadas a seguir são funções de A em B? Para resolver, pessoal, basta eu representar o conjunto A na forma de diagrama, conjunto B também na forma de diagrama, o A e o B na forma de diagrama e substituir na função proposta que ele deu, y é igual a 1 sobre x. Então, você vai substituir todos esses valores que são x e descobrir se tem correspondentes em y. Então, fica assim. O primeiro x aqui é menos 1. Então, vai ter y é igual a 1 sobre 1. Logo, y é igual a 1. E aí, eu consigo, então, ligar esse valor de 1 a 1, que fica aqui. Faço o mesmo com menos 1. Y é igual a menos 1 dividido por 1. Menos 1 dividido por 1 deu menos 1. Então, eu substituí menos 1 e encontrei menos 1. Tá bem aqui. Agora, eu vou substituir o zero. Y é igual a menos 1 sobre 0. Menos 1 dividido por 0, pessoal, não é possível a resolução, né? Não existe divisão por 0. Então, a gente para. Um número aqui já é suficiente, porque você sabe que se sobrar, não é função. Logo, letra A não é função, ok? E você pode tentar aqui com 2 também. Se a gente fizer com 2, substituindo na função, vai ficar 1 dividido por 2, que é 1 meio. E a gente não tem 1 meio para marcar aqui. Logo, não é função, ok? Letra B. A gente vai fazer o mesmo procedimento, certo? Agora, com y igual a x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar assim. Y é igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Mais 1 vai dar
2. Então, menos 1 vai enviar a flecha para o 2. Agora, eu vou fazer y é igual a 0 ao quadrado mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, tem correspondente 0 e 1. Então, vou marcar a flecha aqui. 1 e 1. Então, ficou 1 ao quadrado mais 1. 1 elevado ao quadrado é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, 1 vai mandar a flecha para o 2. Tá bem aqui. E, por fim, o último número. 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2 é 4. E mais 1 vai dar 5. Então, a flecha do 2 vai enviar a flecha para cá, para o 5. Logo, é função? Sim, é função. Porque todos de A enviaram flecha para B. Letra C. Eu tenho aqui y² igual a x ao quadrado. Então, substituindo, então, eu vou ficar com y² é igual a menos 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho que y² é igual a 1 ao quadrado positivo. Só que eu só quero o valor de y, certo? Não quero o quadrado dele. Então, a gente vai tirar a raiz. E aí, vai encontrar o quê? Y é igual a mais ou menos 1. Porque quando a gente tira a raiz, eu tenho a parte positiva e negativa. Então, menos 1 vai enviar flecha para o 1 negativo. E também para o 1 positivo. Ok? Com 0, y ao quadrado é igual a 0 ao quadrado. Então, y é igual a raiz de 0. Logo, y é igual a 0. Então, 0 vai com 0. Tudo bem? E aqui, pessoal, menos 1. Professora, você já poderia ter parado e concluído que não é função? Já, pessoal, bem aqui, ó. Mas eu vou seguir até o final para a gente perceber claramente isso, tá? Então, y² é igual a 1 ao quadrado. Y² é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Vou tirar a raiz de 1. Então, eu tenho que y é igual a mais ou menos 1. Então, quando eu substituí o 1 positivo, o que aconteceu aí? Deu 1, mas também deu menos 1. Observa, pessoal, bem aqui, tá? Eu estava esperando fazer os dois para vocês perceberem isso. Esses dois elementos aqui, ó, eles estão enviando flechas para outros, né, ao mesmo tempo. E você sabe que ele não pode enviar duas flechas. Então, aqui a gente já diz que não é função. Além disso, se eu fizer aqui o 2, só para a gente fechar, eu tenho y² é igual a 2 ao quadrado. Logo, y² é igual a 4. Y é igual a raiz de 4. E raiz de 4 vai dar mais ou menos 2. Então, 2 aqui, a substituição do 2 vai ficar somente aqui, né? Porque eu não tenho menos 2 também. Então, o fato de ter duas setas enviando flecha para o B já indica o quê? Que não é função. Não é função, ok? Vamos lá para o próximo, letra D. Aqui, f de x é igual a x ao cubo. Você já sabe que f de x é a mesma coisa que y. Então, é esse cálculo que a gente vai desenvolver. Y é igual a x ao cubo. Então, y é igual a menos 1 elevado à terceira. Então, menos 1 à terceira vai dar menos 1. Então, menos 1 enviou flecha para menos 1, ok? Y é igual a 0 à terceira. 0 à terceira é 0. Então, 0 enviou flecha para o 0. 1 ao cubo. 1 à terceira é 1. Então, 1 com 1. E, por fim, 2. 2 à terceira vai dar 8. Então, tá aqui. E aí, é função? É função. Porque todo elemento de A enviou uma única flecha para o elemento B. E aqui a gente finaliza a questão 12 solicitada por vocês aí. Uma questão extremamente fácil e que foi resolvida em sala. Tá ok? Obrigada. Página 129, questão 16, pediram somente a letra E. Seja a função definida de f nos reais, com exceção do zero, nos reais, tal que f de x é igual a x ao cubo menos 4 sobre x. Pediram somente a letra E, então f de 1/2.
Ou seja, no lugar de x, a gente tem que colocar 1/2. Então, eu tenho x ao cubo menos 4 sobre x. Então, substituindo x por 1/2, fica 1/2, que a imagem é igual a 1/2 elevado à terceira menos 4. Tudo isso dividido por x, que também é 1/2. Primeiro, pessoal, a gente vai resolver a potência. Então, f de 1/2 é igual a 1 sobre 8, porque 2 à terceira é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 4. Tudo isso dividido por 1/2. Aqui eu tenho uma subtração de fração. E subtração de fração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o MMC. O MMC é 8. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 4, 32. Tudo isso dividido por 1/2. Fazendo, então, a subtração, você tem 1 menos 32, vai dar 31 oitavos, dividido por 1/2. Divisão de fração, a gente vai escrever a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra, ok? Com isso, a gente tem que f de 1/2 é o mesmo que o quê? Para facilitar, eu vou simplificar. O 8 e o 2, dividindo tudo por 2, ficou 1. Tudo por 2, ficou 4. Logo, a nossa resposta para f de 1/2 é 31 sobre 4. E aqui a gente finaliza a questão solicitada aí por vocês, tá? 31 sobre 4. Na verdade, menos, né, pessoal? Eu esqueci de colocar o sinal. 1 menos 32 é menos 31, que eu vou levando até o final. E aí sim, a gente finaliza a questão da página, questão 16, somente a letra E. Página 141, questão 38. Uma função f é representada pelo gráfico abaixo. Em que intervalo o domínio de f é crescente? Em que intervalo domínio a função é decrescente? E aonde que o domínio é constante? Essa aula, para fazer essa questão, é a aula de quarta-feira, aula 14, onde eu expliquei presencialmente em algumas salas crescente, decrescente, constante, e as outras salas que não viram, foi pedido para vocês assistirem o vídeo dessa aula, aula 14. Então, vamos lá. O que é uma função crescente? Eu até brinco em sala, né, que vocês definem como crescente a função que cresce, né, mas eu expliquei para vocês o que é crescente. Então, pessoal, dica, a gente vai analisar o gráfico primeiro e perceber o que acontece nos trechos. Por exemplo, de menos 3 até menos 2, a gente percebe o quê? Que ela é decrescente, certo? Do 2 até 3/4 negativo, ela continua decrescendo. Porém, aqui no menos 1, até chegar ao 0, ela começa a crescer novamente. Então, nessa etapa, a gente vai dividir o gráfico, ó. Então, essa é a primeira parte do gráfico. Tranquilo? Vamos para a segunda. Então, aqui no menos 1 ela começa a crescer até o 0, ela sai de 0 e continua crescendo. E depois ela começa a cair novamente. Então, em 1, ela começa a cair novamente, chega em 2, continua caindo até chegar no 3, certo? Depois do 3 até o 5, ela se mostra como constante. Tá certo? Então, vamos responder a que está mais fácil. Em que intervalo do domínio a função é constante? Pessoal, ela é constante onde o x é 3 e 5. Então, ela é constante no intervalo fechado de 3 a 5. Somente isso, tá? Nesse intervalo aqui, ela é constante. Vamos lá para a letra B. Em que intervalo a função é decrescente? A gente percebeu que ela é decrescente, pessoal, em duas etapas, né, ó. Essa parte aqui, dá um destaque, ó. Ela é decrescente até chegar ao menos 1. E essa etapa aqui, ó, do 1 até o final, ela é decrescente. Então, como que eu vou escrever esse intervalo? Eu vou escrever ele até aqui em cima. Onde que esse intervalo é decrescente?
do menos 3 até chegar ao menos 1. Então, é fechado no menos 3 e no menos 1. É só olhar lá no eixo X. Tranquilo? E é só nesse ponto? Não, né? Ela é decrescente aqui também no 1. Vou puxar a setinha para cá, ó. No 1, no X, até chegar aonde? No 3. E o intervalo é fechado. Então, nesse ponto aqui, ela é decrescente. E aqui, novamente, decrescente. Somente isso. E, por fim, aonde ela é crescente? Aonde ela começa a aumentar, né? Então, aonde que ela começa a aumentar? Vou botar aqui em outra cor, ó. Ela começa a aumentar aqui no x igual a menos 1, até chegar no x igual a 1. Então, nesse intervalo aqui, ó, esse intervalo aqui, ela é crescente. Então, qual é o intervalo dela aí, ó? Quando o x varia de menos 1 até 1. Intervalo fechado. Nesse ponto aqui, ela é crescente, tá? E a letra C que a gente fez, eu vou dar só uma frisada aqui, ó. Essa parte, ela é constante. E aí, ela é constante em qual ponto? Quando o x vale 3 até chegar ao 5. E os dois colchetes é fechado. Então, ela é constante nesse intervalo aqui, tá certo? Então, há dois momentos que ela é decrescente. E há um momento que ela é crescente e um momento que ela é constante. E aqui eu termino a correção da questão 38. A referência é a aula de quarta-feira, aula 14. Olá, pessoal. Página 133, questão 21. Essa aula aqui refere-se ao conteúdo da aula 14, tá certo? Onde a gente trabalhou a imagem no gráfico. Então, vamos lá. O gráfico abaixo representa uma função. Ela está definida de que forma? Ela está definida com o domínio em 4 e 2, menos 4 e 2, e o contradomínio, né, a imagem aí é menos 9,5 e 8, tá? Como é que eu sei disso? Porque esse primeiro é domínio e o segundo aí é a imagem. E se você olhar bem aqui e avaliar o gráfico, olha só, se esse é domínio você sabe que está associado ao eixo X. Então, esse gráfico no eixo X, ele vai de onde até onde? Do 4 até o 2. E a imagem do outro, né, é menos 9,5 e 8, ou seja, no eixo Y, em relação ao eixo Y, esse gráfico está limitado aonde? Ó, ele está aqui no menos meio até 8. E bolinha aberta, né, colchete aberto, que a bolinha é aberta. Então, ele está limitado a esses valores. Então, vai ser o primeiro domínio e o segundo a imagem da função. Agora, eu preciso calcular as imagens desses pares ordenados aí. Como que a gente vai fazer? Você tem a opção de separar o par ordenado, escrever qual é o par ordenado daquele ponto e pegar o valor da ordenada, porque a ordenada aqui representa a imagem. Por exemplo, letra A, f de menos 4. F de menos 4 está bem aqui. Então, como que eu chego na imagem dele? Primeiro ponto de vista é perceber quem está associado lá no eixo Y a esse menos 4. Então, seguindo o pontilhado, você vai ver que é 8, sem fazer cálculo nenhum. Outra maneira é o quê? É pegar o ponto que contém menos 4 e colocar o Y dele, que é 8. Y é sempre associado à imagem. Então, a imagem de menos 4 é 8, ok? Próximo, f de menos 2. Vai lá no eixo X, procura o menos 2 e veja qual é o valor associado a esse menos 2. Vai ser 0. Ah, como é que você sabe disso? Porque esse par ordenado é menos 2 e 0. O y vai ser sempre a imagem. Então, é 0. Letra C, imagem de 0. Então, você vai lá no ponto onde o x vai ser 0. Né? Então, o único ponto aqui que o x é igual a 0 é esse aqui, ó. Esse aqui é o par ordenado 0 no x e menos 4 no y. Então, a imagem de 0 é o valor de y dele, que é menos 4. Letra D, f de 1. Você vai lá no f de 1. No caso desse 1, a gente tem duas possibilidades, 5 e também 9,5, negativo. Qual que eu devo considerar? O que tem a bolinha fechada, então 5. Então, esse aqui que eu tenho que considerar, porque ele é 1 no x, 5 no y
e a imagem é sempre o valor de y. Tranquilo? Por fim, aí não é 9,5 porque a bolinha está aberta aqui embaixo. F de 2. F de 2, você vai olhar o que aí? Quem está associado ao ponto 2 no x. E aqui fica claro, você vê que seria menos 4. Mas se não tiver tão claro assim, monta o par ordenado que contém 2 no x, né, na abscissa. Ou seja, 2 e menos 4. O valor de y será sempre a minha imagem. E aqui eu finalizo a questão 21.